Semana J Mais. Oferecimento WestZap West Rock. Mande um oi agora mesmo. Band, veste você, veste a vida. E Ótica Retrô, o novo sempre vem. Desembargadora manda soltar vereador e empresário presos na 8ª fase da Operação Et Pater Filium. Ministério Público pede júri popular para acusados de assassinato de ex-secretário de Major Vieira. Homem é assassinado a tiro no interior de Bela Vista do Toldo. Acusado de ofender autoridades e advogados de Canoinhas é solto. E ainda as histórias de Maria de Lourdes Bremer, maestrina do mais antigo coral de Canoinhas. Estes são os nossos destaques. Fique com a gente! Segue sem definição a data da eleição suplementar para prefeito e vice de Canoinhas. Na semana passada, o PSB de Canoinhas conseguiu liminar que suspendeu a eleição porque a data escolhida, 30 de outubro, não está prevista no calendário anual do TSE como data para esse tipo de eleição. Havia uma expectativa de que o TRE, aqui de Santa Catarina, se pronunciasse nesta semana a respeito, mas até esta sexta-feira isso não aconteceu. No vácuo deste tumulto, os candidatos já declarados seguem em campanha. E atenção, nesta semana saíram duas decisões bastante importantes do TSE a respeito da eleição. No dia da votação, 2 de outubro, o eleitor não pode portar arma em um raio de pelo menos 100 metros dos locais de votação. Também terá de entregar o celular para o mesário a fim de evitar que fotografe ou filme o voto. Caso o eleitor se recuse a responder ou a entregar o aparelho, a legislação diz o seguinte: não será autorizado a votar e a mesa receptora constará em ato os detalhes do ocorrido e acionará a força policial para que tome as providências necessárias sem prejuízo de comunicação à juíza ou juiz eleitoral. Destaca então essa resolução, não exatamente uma legislação, mas uma resolução. Quem bancar o engraçadinho vai para a cadeia. O Voz Única, um documento fruto de uma intensa discussão entre entidades empresariais ligadas à Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, FACISC, começou a ser entregue para os candidatos às eleições de outubro. O documento é separado por regiões. Veja o que pedem os empresários aqui do Planalto Norte. As 5 prioridades elencadas são as seguintes: aceleração das obras na BR-280 entre os municípios de Corupá e Porto União. Revitalização total da SC 418 à Serra Dona Francisca. Implantação de hospital infantil e UTI neonatal no Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Ampliação da telefonia ao longo da BR-280 de Rio Negrinho até Porto União, incluindo a implantação nas regiões entre cidades em que o sinal é inexistente, e também na Serra Dona Francisca, priorizando a região para receber a tecnologia 5G. E, por último, aumento do efetivo, melhoria da infraestrutura de segurança pública e aumento na quantidade de equipamentos e viaturas. A ideia é muito nobre, por parte do empresariado, mas cabe ressaltar que essas prioridades sempre estão elencadas em todas as eleições. Os candidatos assinam documentos, aceitam as propostas, mas, de fato, quase nada acontece. Agora é lei. Em Canoinhas, portadores de fibromialgia terão atendimento preferencial e também isenção no estacionamento rotativo no município. Uma legislação aprovada na Câmara e sancionada pelo prefeito em exercício William Godoy trata sobre o atendimento preferencial em todos os estabelecimentos em que há fila preferencial no município de Canoinhas para quem é portador de fibromialgia. Também institui uma carteirinha de portador de fibromialgia, além do atendimento preferencial para que haja facilidade na identificação. Outra lei autoriza os portadores de fibromialgia a estacionarem gratuitamente por até 2 horas diárias em qualquer vaga na qual necessita do cartão rotativo. Ainda foi instituído o Dia Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia, a ser celebrado anualmente no dia 12 de maio, com o objetivo de conscientização da população sobre a doença. Lá no J+, tem uma entrevista muito bacana que o Luiz Felipe fez com portadoras de fibromialgia aqui de Canoinhas. A reposição salarial anual dos vereadores de Canoinhas, concedida em fevereiro, fez com que eles extrapolassem o teto da categoria e, por isso, eles já estão devolvendo o valor recebido indevidamente. A legislação diz que, em municípios de 50 mil a 100 mil habitantes, como é o nosso caso, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais.
Dessa forma, desde o mês passado, eles seguem recebendo R$ 11.045, mas o desconto ocorre na fonte como excesso. Esse desconto de cerca de R$ 1.000 deve ocorrer até que a Assembleia conceda reajuste que aumente o nível do teto. Notícia da Et Pater Filium, a desembargadora Cíntia Beatriz da Silva Bittencourt publicou um despacho na terça-feira concedendo habeas corpus ao vereador de Bela Vista do Toldo, Wilson Stelzner, e ao empresário João Pereira de Lima Sobrinho, ambos presos na 8ª fase da Operação Et Pater Filium, desencadeada em 19 de agosto. O habeas corpus se estende aos outros 3 mandados de prisão cumpridos, mas como esses 3 réus já estavam presos em outras fases da operação, 2 deles inclusive já condenados, eles seguem detidos. Dessa forma, então, o empresário José Aldembinski e o ex-prefeito de Major Vieira, Orildo Severnini, e seu filho, Marcos Vinícius, seguem presos. O habeas corpus foi impetrado pelo advogado de Sobrinho, Jonathan Verca, mas se estendeu aos demais considerando a mesma acusação. Verca requereu a liberdade provisória em razão de que, em tese, não há contemporaneidade na medida, pois a atividade delitiva cessou com a prisão dos ex-prefeitos Adelmo Alberti, de Bela Vista, e Orildo Severnini, de Major Vieira. Além disso, sustentou a ausência de fato novo que indique que Sobrinho representa risco para a instrução criminal e apontou que o acusado ostenta bons antecedentes. Empresário tem o corpo dilacerado ao ser atropelado pelo próprio caminhão em Major Vieira. E ainda, Arcanjo 3 realiza transferência de paciente de Canoinhas para Mafra. Nós voltamos depois do intervalo. Na West Rock, manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade é um compromisso. Por isso, lançamos um novo canal de comunicação, o WestZap West Rock. Tire suas dúvidas, conheça as nossas ações e envie sugestões de onde estiver e a hora que quiser. O número é 47 99611 8376. É só escrever oi para começar a navegar. West Rock, vencendo junto com a nossa gente. O novo sempre vem. É por isso que é necessário se libertar de velhos conceitos. Mudar. Buscar novas formas de ver o mundo. Trocar padrões por experiências. Independente da época. Ser você mesmo. Retro. Faça sua época. Os óculos e armações retrô você só encontra nas lojas credenciadas. Visite nossa matriz em Canoinhas, Santa Catarina. Um homem de 30 anos foi indiciado pela morte do próprio irmão em Mafra. O crime aconteceu em 24 de janeiro deste ano, no bairro Amola Flecha. Juliano Ribeiro, de 27 anos, foi atingido por um tiro no lado esquerdo do tórax. Ele foi encontrado pelo corpo de bombeiros, caído na rua, já sem vida. No dia do crime, a vítima estava embriagada e foi até a casa do irmão, onde começou a importuná-lo e, após uma discussão, foi arremessado na rua. Ao ser alertado que a vítima poderia estar armada, o homem pegou uma espingarda de pressão modificada para munição calibre 22 e disparou contra o irmão, que morreu no local. Após o crime, o acusado fugiu em uma motocicleta Honda CG 125. Ele chegou a ser preso temporariamente durante as investigações, mas teve sua prisão revogada pelo Poder Judiciário após prestar interrogatório e atualmente segue em liberdade. Ele deve ir à júri popular. A Polícia Civil de Mafra também finalizou o inquérito que apurava a morte de um homem encontrado com 2 perfurações no crânio, no interior de Itaiópolis. Esse caso é bastante curioso. Ele aconteceu em fevereiro de 2018. A vítima foi achada em decomposição em um reflorestamento de pinos
na região de Bom Sucesso, localidade de Rio do Mico. A perícia concluiu que ele sofreu uma queda sozinho e morreu em seguida. Como havia perfurações na cabeça dele, havia suspeita de que ele teria sido assassinado, mas essas perfurações, depois se provou, eram fruto de um procedimento cirúrgico feito meses antes de ele morrer. A 4ª Promotoria de Justiça de Canoinhas denunciou 5 homens pelo homicídio de Sérgio Roberto Lezan, policial militar da reserva e ex-secretário municipal de obras, assassinado no mês de junho em Major Vieira. O Ministério Público de Santa Catarina pede que eles sejam julgados pelo Tribunal do Júri. A denúncia foi recebida pela Vara Criminal de Canoinhas na quarta-feira. A partir de agora, todos os denunciados são réus na ação penal pública. Lembrou daqueles assaltos que aconteceram em Mafra e Rio Negrinho, com um modus operandi até então inédito aqui na região, de usar um carro velho para destruir as fachadas das lojas? Pois é, essa quadrilha foi desmantelada nesta semana. 3 homens, de 21, 22 e 24 anos, eles foram presos em flagrante em Rio Negrinho, um dia depois do assalto a uma loja lá da cidade. Tomara, que não vire moda. Segundo a Polícia Civil, o trio integra um grupo formado por pelo menos 6 pessoas moradoras das cidades do Paraná. Um homem foi morto a tiros na porta de casa em Bela Vista do Toldo. O corpo foi encontrado no início da noite de quarta-feira após denúncias recebidas pela Polícia Militar. O caso aconteceu na localidade de Entre Rios e, de acordo com a polícia, Mário Correia Nunes, de 48 anos, já foi encontrado sem vida, com grande sangramento e marcas de tiros no peito. A marca de tiro foi um tiro só. Segundo os policiais, após a denúncia, um primo da vítima acompanhou a equipe até a residência e auxiliou na identificação. O homem foi encontrado caído na porta de casa e na varanda de entrada da casa a polícia encontrou parte do cartucho disparado contra ele. Ainda não há confirmação de quem teria cometido esse crime. A polícia diz que está investigando o caso. Foi solto na terça-feira o empresário Maurício Proust, preso em abril deste ano. A prisão preventiva foi determinada em um dos inúmeros processos que ele responde, basicamente por denunciação caluniosa, que é quando você movimenta o aparato do Estado em função de uma denúncia que é falsa. No processo, em específico, pelo qual foi preso, ele é acusado de falsa comunicação de crime contra a advogada Bianca Neppel, o advogado Marlon Perussi e os delegados Darcy Nadal Jr. e Rui Orestes Kirchner. Em seu perfil no Facebook e em um canal no YouTube, Proust postou inúmeros vídeos afirmando que várias pessoas que não estão arroladas até o momento nas investigações do Ministério Público que culminaram com a Operação Et Pater Filium teriam ligação direta com os acusados que estão presos. Um trágico acidente repercutiu durante toda a semana aqui na nossa região e tirou a vida de um empresário de Major Vieira na manhã de sábado passado. Segundo a PM, o caminhão Mercedes-Benz de Gilmar Quizema estava parado, porém com o motor funcionando, já que ele fazia reparos mecânicos no veículo. O Gilmar desceu do caminhão para conversar com o condutor de outro caminhão e, neste momento, o seu caminhão Mercedes-Benz começou a movimentar-se, colidindo na traseira de um veículo Renault Duster que também estava parado. Porém, a sua condutora encontrava-se no interior do veículo e percebeu que o carro iniciou o movimento, mesmo estando desligado, ao perceber que o caminhão estava empurrando a Duster. A condutora entrou em desespero, não conseguindo ligar o carro, apenas tentando virar o volante para a esquerda, levando seu carro a ficar atravessado no meio da pista. O caminhão seguiu em linha reta, colidindo contra uma motocicleta que também estava estacionada em frente a uma barbearia. Nesse momento, o Gilmar, que estava no estribo do caminhão tentando entrar para parar o veículo, ele provavelmente se desequilibrou, caindo na rua, sendo atropelado e arrastado pelo seu próprio caminhão por aproximadamente 20 metros. Depois de passar por cima do Gilmar, o caminhão carregado de lenha continuou desgovernado, colidindo em outro veículo, um Fiat Siena, que estava estacionado. Aí uma pessoa que passava por ali, um homem, conseguiu entrar e controlar o caminhão, evitando que ele colidisse com outros veículos. O corpo do Gilmar foi dilacerado ao meio. A mãe dele, ao vê-lo, aquela situação, passou mal, foi medicada e passa bem. Na quinta-feira, o helicóptero Arcanjo 3 de Blumenau foi acionado para realizar transferência de uma paciente de Canoinhas para o Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra. O diagnóstico inicial era de que a paciente, de 88 anos, teria sofrido um AVC. O nosso colunista Biluca acompanhou o momento em que o helicóptero faz esse resgate. Estou bem mais uma vez as equipes do Arcanjo de Santa Catarina, o Arcanjo 3, presente aqui em Canoinhas para mais um transporte, um voo pela vida. Nesse momento as equipes estão preparando a paciente,
que vai ser transportado então pelo helicóptero Arcanjo. E já a gente vai conversar aí com a tripulação, com a equipe médica, ou até mesmo com o piloto, Major Jair, que está presente nesse momento aqui então, também junto, coordenando aí o transporte dessa paciente, a princípio um AVC hemorrágico, que vai ser transferido então para Mafra. Pode parecer até um pequeno trecho, né, de Canoinhas a Mafra, mas as equipes de terra, as UTIs móveis do SAMU, não estavam presentes aqui em Canoinhas. A equipe de Canoinhas não está presente, a equipe de Mafra está também em viagem, por isso houve então o empenho do Arcanjo de Blumenau, o Arcanjo 3, para esse transporte. As pessoas aí de repente que mais entendem um pouquinho na área da saúde vão entender que quanto mais rápido o atendimento, o recebimento do suporte avançado para tratamento do AVC, menos sequelas para o paciente. Olha só, se você vai despachar algo pelos correios, preste atenção que desde quinta-feira você é obrigado a colocar o seu CPF ou, no caso da sua empresa, o CNPJ da sua empresa, no remetente, do lado de fora ali, para que seja bem visível, para que facilite o rastreamento. Se aproximando do aniversário de Canoinhas, e o J Mais publica neste domingo uma entrevista com a maestrina do mais antigo coral da cidade. Hoje a nossa equipe de reportagem tem o prazer de entrevistar a maestrina, artista, musicista, Maria de Lourdes Bremer. É uma pessoa de extrema importância na história da cultura, da educação de Canoinhas, né? Então, para nós é um prazer poder estar conversando com a senhora. Maria de Lourdes Bremer, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: de onde vêm as suas raízes? De onde você veio? Quem é a sua família? E como que foi que a senhora chegou a Canoinhas? Bom dia. Bom dia. Sim, eu tenho um prazer de responder isso de chegou em Canoinhas, porque foi uma bênção de Deus eu estar aqui em Canoinhas, vivendo aqui em Canoinhas, a primeira coisa que eu quero falar. E eu sou de uma família do interior de Porto União, São Pedro do Timbó, onde me criei até os 13 anos, e o meu sonho sempre foi ser professora. Como naquela época não tinha onde estudar, eu fui para o colégio. E fui educada em colégios de alto nível. Essa entrevista completa você assiste neste domingo aqui no J+. Uma excelente semana, até a próxima.